Não há outro lugar, irmãos, que nos deixa feliz, que não seja um local como esse, onde nós temos a presença de um Deus que é maravilhoso, que vai nos emotivando e ao mesmo tempo motivando a estar na presença dele. Usufrui disso, que isso aí não é para qualquer um, amém? Diga para o seu irmão, isso é para nós, irmãos. Deus nos dá esse privilégio. Vamos ficar de pé, vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Josué, capítulo 14. Nós estamos aí, hoje é o último domingo de culto na igreja, na nossa igreja. E também nós estamos aí encerrando também nossas mensagens também do ato profético da conquista. Nós já ouvimos aqui a irmã testemunhar aqui sobre algumas coisas que ela conquistou esse ano. E assim mesmo, tudo é com conquista, tudo é com luta, tudo é com guerra, dificuldade. Não tem nada, como diz o ditado, de mão beijada. Sempre tem que ter, ele mesmo disse, tem que ter esforço, tem que ter bom ânimo. E eu quero ler com vocês esse texto, Josué capítulo 14, os irmãos já conhecem a história, mas a mensagem é nova, amém, igreja? Como o Senhor ordenara a Moisés, é 14:5, tá? 14 verso 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual a minha força então era tal, e agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali, grandes e fortes, cidades havia ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse. Amém, queridos? Vamos assentar, vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus. Conquista, irmãos. Essa palavra é uma palavra muito bonita. Já reparou que a palavra conquista é uma palavra bonita? Inclusive tem uma rua aqui que chama Vitória da Conquista, aqui no bairro. Oi? Onde você mora, né? Vitória da Conquista, bonito, né? Estufa o peito e Vitória da Conquista. É lindo, porque é uma palavra, é uma expressão muito forte de alegria. Porque conquista representa ganhos. Conquista representa vitórias. Conquista representa bens adquiridos. E uma série de coisas assim. E nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre isso. E a história de Caleb é uma história muito importante para a gente entender como que Deus trabalha, irmãos. A importância de Deus trabalhar. Todas as vezes que a gente ouve, já falei várias vezes para vocês, a gente ouve a palavra de Deus, é Deus querendo falar conosco. Amém, igreja? É Deus querendo falar. Não estou dizendo que Deus está falando, estou dizendo que é Deus querendo falar com a gente. Ele quer falar.
E às vezes tem algumas pessoas que estão vivendo algumas situações, talvez dessa que eu vou falar aqui agora, ou alguma situação, como usou aqui a diaconisa Roberta, ela citou aqui várias lutas que ela passou, não sei se vocês perceberam, e várias conquistas que ela teve. E aí Deus quer falar com a gente, que às vezes a pessoa está em alguma situação como você estava, irmã, como Caleb aqui está, e como outras pessoas estão, a importância de nós pararmos para ouvir a voz de Deus, para que Deus fale com a gente. Ele quer falar. Se Deus ainda não falou, Ele pode falar com você, e você pode sair daqui satisfeito, sabendo, falar, meu Deus, que bênção, eu não estava entendendo isso, mas acabei entendendo. Que maravilha, como que Deus é bom, e só tem uma maneira de Deus falar conosco, irmãos, mediante a sua palavra. Paulo disse que pode vir até um anjo aqui querer falar outra coisa que não é essa palavra, irmão. Não é Deus falando, nós não temos que aceitar, e também não devemos nem dar crédito. Mas quando a palavra de Deus, ela começa a nos envolver, aí a gente precisa tomar posse disso. E a mensagem de hoje eu falo sobre exatamente isso, mas antes eu quero, já sei que os irmãos conhecem a história, mas só apreciar um pouquinho essa história que é linda, de um homem que não deixou de maneira nenhuma de perder as promessas, mas ele tinha que conquistar. Só promessa, irmão. Tem muita gente que Deus prometeu uma série de coisas, mas não recebeu. Promessas que não recebe, não aumenta a nossa fé. Amém, gente? Promessas que são prometidas para nós, não aumenta. Por exemplo, a pessoa tem uma promessa de uma casa própria, mas enquanto não tiver a casa própria, ela não tem fé. E quando alguém diz que já alcançou, ela fazer o quê? Mas quando alguém fala, quando alguém diz, eu conquistei, como você testemunhou aqui, irmão, as suas conquistas que você teve, que os irmãos ouviram, os irmãos que já receberam também, os irmãos se alegraram e falaram, graças a Deus que eu também já fui abençoado. Isso é muito natural dentro da igreja, irmão. Por que muita gente não gosta de contar a bênção? Porque às vezes a gente está contando e a pessoa fecha a cara, porque ela não recebe. Ela não recebe, ela fica brava, ela fala, ai meu Deus do céu, eu não recebo. E aí ela deixa de dar glória, deixa de aplaudir, deixa de elogiar, como nós falamos de manhã aqui no estudo, deixa de elogiar a pessoa. Oxe, irmão, que bênção, né? O que você fez para receber essa bênção? Eu quero fazer também, porque a Bíblia fala isso aí. E nós temos aqui o personagem Caleb. A Bíblia, quero chamar sua atenção um pouquinho para a história, rapidamente, que Caleb, ele está questionando aqui com Josué, na repartição das terras. Depois que houve a conquista das terras, depois que lutaram lá, Josué venceu 33 reis, 33 reinos. Alguns, Josué, eles até negociaram com Josué para não morrer, mas ele teve que vencer os 33 reis, tanto na guerra como politicamente. Depois que ele venceu os 33 reis, igreja, agora vai repartir a terra, que era a promessa de Deus. Deus já tinha prometido isso para aquele povo, e para cada tribo, e diz lá, nós vemos lá em Números capítulo 12, quando Josué e Caleb foi enviado, eles chegaram lá no Monte Sinai, ali em Cades Barnea, que nós lemos aqui, e aí Deus chamou Moisés e falou, Moisés, separa 12 homens, cada um representando a sua tribo, e esses homens têm que ser os líderes das tribos, separa eles, que eu quero que eles vão lá espiar a terra. E saíram aqueles 12 homens, e um dos 12 era Caleb. Caleb, ele fazia parte da tribo de Judá. O pai dele não era da tribo, quem era da tribo era a mãe dele era da tribo de Judá. Você viu que eu li aqui, o pai dele era um quenezeu, era uma daqueles países, daquele povo que foi levado em cativo para o Egito, que quando eles saíram de lá, acreditava na lei dos judeus, na palavra, nas promessas, por isso veio junto no Êxodo, participando, alguns quenezeu, e um deles
era Calebe. A mãe era da tribo de Judá e o pai era um quenezeu. E eles acabaram casando, nasceu Calebe, mas Calebe não era um homem da tribo de Judá, sangue, não era. Foi por isso que ele questionou aqui. Só que eles foram lá, ele por ser um dos líderes da tribo, obviamente ele cresceu, ele estava aqui, quando ele chegou lá em Cades Barnea, ele estava com 40 anos, quando ele saiu lá do Egito, ele estava com 38 anos, 2 anos depois, ele é chamado, nomeado com Moisés, para ir ver a terra. E quando eles chegam lá na terra, irmãos, é o que ele fala aqui, ele diz isso, né? Ele fala que meus irmãos subiram comigo lá na terra, que Moisés, servo do Senhor, nos enviou. E aí eles olharam a terra, e a terra, irmãos, manava leite e mel mesmo, que Deus tinha falado. Precisou de 2 homens para trazer um cacho de uva. Você já imaginou o tamanho da uva, irmão? Nunca mais no planeta Terra teve cacho de uva assim, irmão. Sabe por quê? Por causa da murmuração dos judeus. Nunca mais, pode ver, vai pesquisar história, vai estudar, vai ver que, irmão, cacho de uva para 2 homens carregar, irmãos, não é mentira da Bíblia não, irmão. Tinha, porque Deus tinha prometido isso para eles. Deus tinha prometido essa terra que manava leite e mel. É a promessa de Deus, ou seja, uma terra fértil, aonde 2 homens precisavam carregar um cacho de uva. E Calebe foi um desses que foi lá. E quando eles chegaram de lá, irmãos, eles viram, a cidade estava toda cercada, muros altos, cheio de guardas. Era uma cidade populosa, cheia de gente, e também existia homens com mais de 2,70 m, os Enaquins, a média da altura deles era de 2,60 m a 3 metros, então homens com mais de 2 metros, não, homem de 2,70 m, e aí quando eles viram aquilo ali, dos 12 que foram lá, 10 líderes, quando eles chegam lá em Moisés, fala: Moisés, é essa terra que Deus falou que vai dar para a gente? É isso que a gente tem que aprender, irmãos. Deus fala que vai dar, mas tem que conquistar, tem o tempo da conquista, o projeto para você conquistar, projeto da conquista. Então Deus disse que vai dar, Deus prometeu, mas tem o tempo dessa conquista, tem um tempo dela. E aí quando Calebe percebeu que aqueles homens estavam inflamando o povo, inflamar aqui, o significado era desanimar, dizendo para o povo: Deus falou para Moisés que daria uma terra para nós, só que essa terra não tem como entrar. Essa terra tem homens grandes, gigantes, Enaquins. Essa terra é uma populosa, é muita gente. Como é que a gente vai dominar isso aí? E eles começaram, irmãos, a colocar desânimo. Foi quando Calebe, juntamente com Josué, ele se levanta, como ele fala aqui, ele se levanta diante do povo, e ele diz assim, olha, ele fala assim: eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Ou seja, quando aqueles homens estavam trazendo desânimo para o povo, tanto, Números capítulo 12, 13, está escrito isso, tanto Josué como Calebe, eles pregaram para o povo, a ponto de que a Bíblia fala que Moisés, como ele cita aqui, que Moisés e Arão foram falar com Deus, porque os homens já estavam nomeando outros no lugar de Moisés, para voltar para o Egito. Conquista para isso, não é nada de mão beijada. Tem muitas pessoas que acham
A religião evangélica, ela virou uma utopia por causa desses profetas que pregam que tudo é fácil. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Essa é a verdade. A gente tem que conhecer essa verdade. Desse Deus, o mesmo Deus do povo judeu é o nosso Deus. E quando ele profetiza, quando ele fala ali, que ele começa a dizer ali para o povo, Deus, ele vem em interferência para Moisés e disse: Moisés, está vendo esses homens aí, olha, nenhum deles vai conquistar essa terra, nenhum deles, todos esses homens aí, nenhum deles vão conquistar essa terra, somente Caleb e Josué. Olha que bênção, irmãos, que bênção, né? Somente Caleb e Josué é que vão conquistar essa terra. Ele diz exatamente isso, né? Somente Caleb e Josué. E agora nós deparamos com um texto aqui que nós lemos. Isso demorou 45 anos. Esse texto aqui agora, que ele está dizendo, eu agora tenho 85 anos. Se ele tinha 40, demorou 45 anos. Tá? Demorou 45 anos. Eles ficaram 40 anos no deserto, irmãos, e 5 anos lutando. Depois que eles atravessam o Rio Jordão, primeira guerra deles é as muralhas que Deus implode, é a luta, uma atrás da outra, demorou 5 anos, agora Caleb está com 85 anos, que é a hora da divisão das terras. E aí, irmãos, é que entra aquilo que eu quero falar para você entender, por que muitas pessoas não recebem, Deus promete, Deus fala, e muitos dizem assim, meu Deus, a bênção está demorando, tá? 45 anos depois, chegou a hora da repartição, e agora Josué juntamente com os líderes, já são outros líder da tribo, só tinha Josué e Caleb, porque aqueles líderes, nenhum deles chegaram, obviamente que foi os seus filhos ou seus netos, que assumiram o lugar da liderança, e agora começa a repartição, quando alguém diz assim, espera aí, Caleb não tem direito, Caleb é um quenezeu, Caleb não tem direito, porque ele também não tem nenhum filho homem, e outra coisa também, tá, irmão? Deus só trabalha no impossível, tá? A gente fica esperando que Deus faz aí o possível, Deus não faz. Caleb ainda, além de não ser um judeu nato, ele ainda não tinha nenhum filho homem, e para os judeus isso aí já era até maldição, para os judeus, já era até um meio assim, de que Deus não estava na vida do homem. E aí agora Josué começa a repartir, e quando chega na parte de Judá, Josué quer dar para outro, e é a hora que ele diz, de jeito nenhum, você estava comigo lá, quando Deus falou, eu tenho o meu direito, a terra é minha, Deus usou Moisés e prometeu dar terra para mim, não importa que eu sou quenezeu, não importa que eu sou descendente de quenezeu, não importa que eu não tenho filho e mulher, eu tenho 85 anos, e eu estou tão bem quando eu tinha 40, quando a pessoa, irmãos, começa a trabalhar em cima da conquista dela, ela não envelhece, ela não desanima, ela não para, a idade chega, mas ela não para, ela continua, foi o que o Caleb colocou, obviamente ele estava com 85 anos, mas ele sentia aquele ardor de receber, a terra prometida, que foi dada para ele, por intermédio de Deus, não foi nem de Moisés, Deus chamou Moisés e falou para ele, estou resumindo para você depois ler em casa, Números capítulo 12 e 13, que vai explicar isso aí, deu para ele, talvez se ele não tivesse ido lá, não teria recebido, talvez se ele tivesse ido, e tivesse inflamado também, com certeza não tinha recebido, mas ele acreditou e confiou na promessa de Deus, por isso que Deus falou, só entra Caleb e Josué, todos aqueles homens que saíram do Egito com mais de 40 anos, todos eles morreram no caminho, a Bíblia diz isso, a Bíblia fala sobre isso,
Aqueles rapazes, aqueles adolescentes, aquelas crianças que saíram de lá, se tornaram, foi eles que herdaram a terra prometida, foi eles que conquistaram a terra prometida, mas os pais deles não conseguiram, simplesmente porque eles não acreditaram no que Deus iria fazer. Quando eles olham, eles não têm essa fé, mas Caleb teve. Por isso, a Bíblia fala que Josué voltou atrás, e Josué repartiu a parte que devia dar a Caleb, e Caleb recebeu a área dele. Amém, igreja? Vamos aplaudir a palavra de Deus, deste homem, né, que vai nos trazer nessa noite uma mensagem muito forte. Você vê, ele esperou 45 anos, ele poderia estar desanimado, já estou velho mesmo, as minhas filhas já estão tudo aí, coitadas, deixa elas aí. Não, irmãos, aquilo que Deus prometeu, foi a fala dele, é meu, é minha. Deus, não foi Moisés que prometeu, não foi a religião, não foi o pastor, não foi a igreja, foi Deus que me prometeu essa conquista, então eu vou conquistar. Se você tem promessa de conquista de Deus, irmão, diga nessa noite: eu vou conquistar. Não fique esperando, um profeta tem que falar. Não, irmãos, Deus já não falou, então toma posse. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela funciona na nossa vida quando nós colocamos a nossa fé em prática, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí eu tirei aqui 4 lições rápido, para passar para vocês dessa história. Eu gosto muito da história de Caleb, eu já preguei outras mensagens aqui, usando o texto, mas com outra visão sobre isso. Eu queria tirar aqui para você 4 lições aqui, para passar para você o como conquistar, porque existe o tempo da conquista, irmão, existe. Tem muitas pessoas que param no caminho. Caleb não parou, Caleb continuou lutando, Caleb continuou acreditando. Então tem muitas pessoas que parou, não tem mais jeito não, essa casa não tem mais jeito, esse carro não tem mais jeito, esse filho não tem mais jeito, esse marido não tem mais jeito. Presta atenção no Caleb, irmão, presta atenção no Caleb. Pastor, mas só o Caleb. Sim, Caleb já foi, mas o Deus que prometeu para Caleb, ele está aqui neste lugar, e eu tenho que usar minha fé, irmão, não posso perder meu tempo aqui não. Eu já vim e adorei o Senhor. Quantos já adoraram ele? Diga amém. A pastora, Deus usou ela aqui para chamar a atenção da gente, tá? Tem que adorar. Você está diante de um Deus e não consegue adorar, irmão? Que história é essa? Foi ou não foi? Ela não chamou a atenção aqui? Foi Deus usando ela para nós, irmão, para a gente despertar, ué. Está diante de um Deus, irmão, você não consegue adorar? Que coisa, né? Já começou a chamar a atenção. Para conquistar, irmãos, tem que aprender a estar no meio desse Deus aí. Todo o tempo da vida de Caleb, ele sempre acreditava, porque Moisés continuava pregando. Calma, gente, nós vamos conquistar a terra. Deus já falou que está chegando. Demorou, irmãos, 38 anos para eles chegarem nessa terra, depois que Caleb recebeu a promessa. 38 anos, porque quando ele sai lá do Egito, ele não tem promessa nenhuma, irmão. Ele é apenas um quenezeu que está no meio dos judeus, mas só dele determinar que Deus tinha algo grande para eles, Deus honrou a fé dele. É isso que Deus faz, Deus honra a nossa fé. Então a primeira atenção que eu quero chamar você aqui, é no versículo 10, quando ele diz assim, versículo 10, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos, agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, precisa ter firmeza, irmãos. Olha a palavra dele, eu chamo a sua atenção para você entender a história. Ele era um querezeu, ele não tinha direito a terra nenhuma, irmãos, ele não tinha direito a terra nenhuma. Quem poderia ter direito a alguma terra, seria as filhas dele, se casasse com um judeu, porque era para os judeus, para a tribo de Judá, que era a terra. Mas olha o que ele diz aqui, olha só a firmeza dele, irmão.
eis que o Senhor me conservou em vida, irmão. Olha só a firmeza deste homem, olha só, irmãos, o posicionamento dele. Ele está com 85 anos, porque ele fala que Deus conservou. No meio desses homens aí morreram um monte, irmão, e ele viu os homens morrer. Talvez muitas lanças, muitas flechas, muitos inimigos lutavam e matavam os caras ao redor dele, e ele não morria, irmão. E aí, por que eu não morro? Porque eu tenho uma promessa de Deus, porque eu tenho uma promessa, é isso que ele está falando aqui. Deus me conservou em vida. Ele está dizendo, aqueles homens não foram conservados em vida, Deus conservou a minha vida, por isso eu tenho direito a essa conquista da terra. Olha que coisa linda que ele fala aqui, irmãos, essa firmeza. Eu quero dizer para você nessa noite, se você quer conquistar alguma coisa de Deus, fique firme, tenha uma vida firmada na palavra de Deus. É na palavra, irmão, não é o que o pastor fala, não é o que o pregador fala, não é com os irmãos, não, é a palavra de Deus. É ela que nos promete. Nós temos, por exemplo, a conquista do céu. Nós queremos ir para o céu, mas se nós não tivermos firmado é firme, irmão. Olha a palavra dele, ele disse, eis que Deus, o Senhor, me conservou. Ele não disse, irmãos, que estava com 85 anos, porque era natural da família dele viver uma vida longa. Ele não diz, não, mas é porque eu tomei uns remédios. Não, ele não diz isso. Ele diz que foi Deus. É lindo isso aqui, irmão. Acho que você não está pegando um negócio aí não, irmão. Se você tem uma conquista a receber, que Deus te prometeu, irmão, Ele vai conservar você. Mas para conservar você, você tem que estar firmado. Nós precisamos estar firmado na palavra. A firmeza de Caleb nos ensina que se nós acreditarmos na palavra, cada dia que passa, irmão, cada mensagem que a gente ouve, cada testemunho que a gente ouve, cada hino que a gente canta, se nós firmarmos nisso, a conquista vem. A conquista vem, irmãos. Eu não vou muito longe, não, estou falando de Caleb, mas eu podia usar a diaconisa Roberta aqui, dos testemunhos que ela usou aqui para falar com vocês, as conquistas. Isso é fantástico, tá? Você tem promessa de Deus, você tem promessa de Deus, e Deus prometeu a você, e você precisa executar essas promessas. Aí precisa ter firmeza em Deus, né? Olha o que ela falou, para pessoas que tem aqui nessa igreja, irmãs, isso aí que você falou é utopia, tá? Você falou que dava dízimo daquilo que você queria receber. Você é doida, meu, isso é papo. Porque isso aí, irmão, eu não dou dízimo nem daquilo que eu recebo, mas eu vou dar dízimo daquilo que eu acho que eu vou receber. Tem gente assim, não serve. Seu testemunho aqui não serviu para nada. Isso é falta de ter firmeza na palavra de Deus. Se não ter firmeza, não tem conquista, irmão. Hoje de manhã, na escola bíblica, nós comentamos isso aqui. Quando foi os alunos aí? Se não seguir a palavra, irmão, não adianta. Eu tenho promessa de Deus que eu vou ter um carro, eu vou ter promessa de Deus que eu vou ter uma casa, eu vou ter promessas de Deus que eu vou ter uma vida próspera. Verdade, Deus prometeu para toda a igreja. Quando ele fala vida com abundância, está falando tanto no aspecto espiritual, como a gente aprendeu quarta-feira agora, como também na vida material. Se as minhas palavras, não é palavra de pastor, irmão, tira isso da sua cabeça, não é palavra de igreja, não tem aquele crente que fala, vou ter que fazer, né, a minha igreja obriga, não, irmão, firmado na palavra, firmado em Deus. Se você se firmar em Deus, Deus vai conservar você, para que você tome posse da sua conquista. Quem compreendeu aí, aplaude Jesus. Outra coisa, irmãos, que eu tiro aqui na história de Caleb, algo bastante importante para nós aprender aqui, fazer uma reflexão. Esse estudo aqui, irmãos, essa mensagem aqui é para a gente fazer uma reflexão.
Entendeu? Todos nós precisamos fazer uma reflexão. Por que a gente ainda não conquistou? Será que Deus está preservando a gente? Será que se a gente receber, a gente já perde, como muitas pessoas fez isso aí? Muitas pessoas, a pastora mesmo estava comentando aí sobre uma pessoa que ela fez promessas a Deus. Se Deus desse para ela um carro, ela ia ficar firme na igreja, ela ia trabalhar, enfim, falou um monte de coisa assim. Deus deu, fez tudo o que ela queria, e ela não fez como Caleb, não permaneceu firme, e hoje ela está largada dentro de um quarto, vivendo de remédio, de droga, né? Que esse negócio de remédio é remédio para dormir, né? É calmante, são drogas. A pessoa fica, parece que está, você conversa com a pessoa está, entendeu? Uma pessoa cheia de talento, mas não fez como Caleb. Não fez como Caleb. E aí, irmãos, no versículo 11, olha o que diz, ó. E ainda hoje, olha o que ele diz, é forte isso aqui, irmão. Você só não dá glória se você acha que não precisa, mas, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ô glória! A alegria do Senhor é a nossa força, igreja. Olha o que ele está, irmão, ele está com 85 anos, irmão. Eu ainda estou tão forte. É óbvio, irmão, que a força que ele está falando não é a física. A gente tem que aprender isso, irmão. Um homem de 85 anos não é um homem de 40, irmão. Entendeu? Um homem, quem tem, vamos aqui, a mulher que tem 40 anos, você tem 40 anos, a Joventina tem 83, né, meu Joventina, mesmo que já, 83, então vocês duas, a sua força é muito mais que a dela, mas, fala aí para ela, Joventina, estou tão forte como você, fala para ela, pode falar, fala, às vezes, dá licença, Roberto, às vezes, irmã Joventina, a Roberta chega cansada do serviço, e ela fala assim, eu acho que eu não vou para a igreja não, estou muito cansado, enquanto a senhora fica, cadê culto? Não tem culto, pastor? Ela fica desse jeito, vai ter culto, pastor, entendeu? E ela não mede esforço, entendeu? Então é essa força que eu estou falando. Ela falou assim para mim, irmã Joventina, pastor, o senhor falou que não vai ter culto esses domingos, para onde que eu vou? Entendeu? Para onde que eu vou? Ela falou isso para mim, para onde que eu vou, pastor? Quero ir para a igreja, entendeu? Então, Caleb estava mais ou menos assim, 85 anos, mas estava, além dele estar firmado na palavra de Deus, ele era alimentado. São 45 anos de alimento, irmãos. É o que ele está dizendo aqui, olha, repara para você ver, estou tão forte, para estar forte tem que estar sendo alimentado. O que Jesus falou? Jesus disse, a minha carne verdadeiramente é alimento. Quando a gente vem para a casa de Deus, que a gente está na presença dele, a gente vai se alimentando, um testemunho, um glória, uma língua que a gente fala, isso vai nos enchendo. É isso que ele está falando para Josué, irmãos. Ele está dizendo para Josué, não nessas palavras que eu estou dizendo a você, que isso aqui é uma linha de pensamento que eu tirei, mas ele disse, ainda estou tão forte. O que é ser um crente forte, irmão? É um crente que ora, é um crente que jejua, é um crente que lê a Bíblia, é um crente que vem para a igreja, o crente dá testemunho, o crente bate palma, o crente fala língua, esse é o crente forte. Então, pastor, talvez você pode dizer, pastor, então eu estou ferrado, porque eu não tenho nada disso. Precisa se alimentar, irmão. Precisa se alimentar, irmão. A nossa força vem do Senhor. Por isso que eu perguntei para você no início, quantos estão alegres por estar aqui, irmão? Quantas pessoas estão contentes por estar aqui? O certo é estar todo mundo, porque Jesus está aqui, e Jesus é a nossa força, irmão. Olha ele te alimentando aí com a palavra, percebe isso? Percebe o Espírito Santo dentro de você, e o Espírito Santo falando com você, porque a Bíblia fala que ele testifica com nós. Testificar é conversar, consegue entender o Espírito Santo falando, é verdade, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso dessa palavra, porque só ouvir, irmãos, não alimenta, tem que ouvir e praticar.
Tem que ouvir e praticar, irmãos. Só ouvir não vai levar a gente a lugar nenhum. Tem muitas pessoas que não fazem igual Caleb. Caleb está dizendo aqui, olha, ele está tão forte. Por que ele está tão forte? Porque Deus conservou ele. Deus conservou ele para quê, irmão? Para que Deus conservou ele? Para cumprir a palavra há 40 anos, 45 anos atrás. Para cumprir a palavra. E que palavra é essa? Moisés, esses homens não vão herdar, só Josué e Caleb. Quando Deus tem uma promessa para nós, irmãos, venha trabalhar nessa promessa, para que você possa conquistá-la. Fique firme na palavra, e vai se alimentando dela, vai comendo essa palavra, vai tomando posse. Às vezes a palavra, é como, vamos falar aqui, fazer uma analogia da alimentação, né? Às vezes a palavra é um jiló. Tem jiló que é amargo. Eu, por exemplo, adoro jiló. E quem compra sou eu. E eu gosto de comprar aquele que já está ficando vermelho. Porque aquele que está ficando vermelhinho está maduro. E ele não é amargo. Vocês não sabem disso. Aquele verdão todinho não gosto não. Que lá é amargo por ele. Mas às vezes tem que comer jiló. Verdade ou não é? Às vezes Deus está usando a palavra aqui, tá? É o jiló. E quem não gosta de jiló, quando tem que comer, sim ou não? Tem que comer. Se vocês não sabem, depois vocês pesquisam. O jiló é um legume que traz várias enzimas contra o câncer. Uma pessoa, se você começar a dar jiló para o teu filho desde pequenininho, um pedacinho, vai dando, quando esse menino tiver uns 30, 40 anos, rapaz, pode esquecer que não tem câncer não, meu. Isso a ciência fala. Então tem hora que o jiló ele é amargo, mas precisa, amém, igreja? Tem hora que a palavra vem em cima da gente, e se você fizer isso, você vai ver que muitas vezes ele vai dizer, não quero, mas come que é bom. Caleb estava alimentado na palavra, por uma promessa. Qual era a promessa de Caleb? Eu sei que Deus vai me dar essa terra, porque ele disse para o servo dele, Moisés, que só eu e Josué ia entrar nessa terra. Então eu sei que eu vou entrar. E quando ele via, irmãos, os homens caindo em volta dele, que ele era de guerra também, ele era um dos líderes, ele e Josué, quando ele viu os camaradas, você imagina a luta. Fica aparecendo esses filmes de hoje, né, irmão? Esses filmes épicos, já viu? Esses filmes. Aí, vou falar aqui o filme de Davi, aí Davi está lutando, um monte de gente lá, e as flechas não pegam nele. Já viu esses filmes assim épicos, né? É um monte de flecha, tá? Eu vou estar um pouquinho lá no Bang Bang, né? Que tem pessoa que gosta de Bang Bang aqui, esses filmes. Aí o cara dá tiro para tudo quanto é lado, o cara com a metralha. E o camarada, o principal do filme, ele só faz assim, a bala passa. Mais de 500 balas daquela metralhadora não pega nele. Já repararam isso, irmão? Já repararam? Já ou não? Em filme, já viu isso aí? Ele não pode morrer porque ele é o mais importante. E aí ele pega o revólver e faz assim, puf, aí o cara já cai com um tiro só. Mas os caras dão um monte de tiro nele. Quando eu estou pregando para vocês entenderem que era assim que Caleb estava na guerra, caiu um monte de volta dele, e um monte de judeu. Porque presta atenção, 599.998 não entrou. Só para você entender, esses homens não entraram. Você vê o tanto que durante esses 40 anos, quantos morreram? Aí você imagina, tá? É como esses filmes de policial, filme de Bang Bang, filme de luta de guerra, de flecha, o camarada tá andando e tapa a bala, aí ele tira, puf, lembra do dólar furado? Você lembra? Cara, puf, tiro só, daqui dali, ó, tá lá longe lá, ó, puf, pegava bem na testa do cara, enquanto o cara pegava e esvaziava o revólver nele. Quem lembra disso, diga amém. Dos filmes, né? Eu estou aqui viajando um pouquinho aqui nessa analogia, para explicar para você, no que eu entendo, quando ele fala aqui, que Deus conservou ele. As flechas passavam em perto dele, veio até pertinho, tuf, tuf, tuf. Ele fala, o Senhor está me conservando em vida. Às vezes vinha uma lança, irmão, cheia de fogo assim em cima dele, assim, ele dava uma desviada, pegava lá nos companheiros dele, matava tudo, porque tinha que morrer, porque Deus falou que não ia entrar,
e Deus conservava ele, porque é ele que está falando aqui: o Senhor me conservou em vida, e hoje eu estou tão forte como eu estava há 40 anos atrás. Deus manda dizer para a igreja nessa noite: se alimenta da palavra, se alimenta da palavra. Está vendo isso que vocês estão ouvindo? Põe em prática, porque Tiago disse que a pessoa que ouve, tem pessoas assim, não tem? A pessoa ouve a palavra, entra no ouvido e sai no outro. É como uma pessoa que olha ao espelho, dali 5 minutos ela não lembra mais a fisionomia dela. Ele disse que é como a água do mar, da praia, a onda vai e volta, vai e volta, vai e volta. Coloca em prática, porque às vezes a gente está pregando aqui, nós estamos encerrando esse ano aqui, nós pregamos muitas mensagens aqui sobre esse exemplo maravilhoso que foi Abraão, o nosso pai da fé. Mas tem que viver isso aqui, irmãos. Tem muitos pregadores que pregou isso aqui também, mas não tem essa vivência. Tem que viver, porque o segredo é esse é o envolvimento de um homem que acredita que a palavra de Deus vai fortalecer ele, e ela fortalece mesmo. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Outra coisa, irmãos, que eu tiro aqui no versículo 8, que ele diz assim, ó: eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Se você leu a história de Caleb, você vai ver que lá no início ele fala o Deus de Moisés, mas depois que ele recebe a promessa da terra, ele muda a maneira de falar. Ele diz que agora o Deus que prometeu para ele por intermédio de Moisés, agora é o Deus dele. Olha o segredo da bênção, irmãos. Agora é o Deus dele. Você sabe por que tem muitas pessoas às vezes que ela não consegue conquistar? Porque não é o Deus dela, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o Deus de Pedro, Deus da mulher do fluxo de sangue, Deus do cego Bartimeu, o Deus do pastor, o Deus da irmã fulana, da Beltrana, mas não é o Deus dele, porque ele não consegue ter uma experiência com Deus. E o segredo, irmãos, da conquista é você procurar. Não adianta você falar assim: mas Deus conservou minha vida, Deus está me conservando, eu já estou há tempo aqui na igreja. O segredo da conquista, presta atenção, o segredo da conquista é isso aqui, ó, é perseverar. O que é perseverar, irmãos? É insistir na mesma coisa. O que Jesus falou da oração lá da viúva? Enquanto o juiz não deu, o que ela fez? Não parou de orar. Quantos crentes já desistiu? Desistiu dos seus projetos. Deus falou, tem promessa, desistiu. Persevere, irmão. Persevera. Você tem uma promessa, você tem uma promessa de Deus. Você tem promessa de Deus? Acredito que sim. Se não tem, irmãos, começa a fazer igual Caleb. Vai espiar a terra, meu. Você não quer fazer nada, fica dentro da igreja, só vem domingo na igreja assistir culto. Vai fazer igual Caleb, vai espiar a terra lá, vai ver gigante. Pastor, mas o que é isso aí? Vai fazer a obra, irmão, vai evangelizar, vai orar pelos doentes, porque você vai enfrentar gigante, irmão. Com certeza aí você vai alcançar essa bênção. E quando você perceber que as coisas começam a acontecer, você persevera. Não vou desistir, não vou parar. Quantos crentes faz isso? Começa até ir bem, daqui a pouco desiste, para. Olha o que ele falou aqui, ó: mas eu perseverei em seguir, ó, não é seguir Moisés não, perseverei em seguir o Senhor. Porque quem prometeu para ele, irmão, foi Deus. Obviamente que usou Moisés,
Mas foi Deus, irmão. Deus falou para ele: Moisés, diga aí que esses homens aí, só Caleb e Josué que entra. Aí Moisés fala: olha, vocês fizeram isso, vocês perderam a bênção. Agora Caleb e Josué, Deus manda dizer para vocês dois, que vocês dois vão entrar. Olha a igreja vazia, irmão. Aliás, acho que os irmãos acharam que já ia começar hoje, né, o domingo sem culto. Perseverar, irmão. Quantos crentes passou aqui nessa igreja e não perseverou? Teve promessa de salvação de ir para o céu. Acabei de citar de uma pessoa aqui que está perdendo a salvação, e vai falar que não adianta falar com a pessoa. Ela não recebe, ela não aceita, ela não quer. E o caminho é do inferno. Se Deus não tiver misericórdia, o caminho é do inferno. Por quê? Porque não perseverou. Então o segredo, irmãos, da conquista é perseverar em todos os aspectos. Para ir para o céu, tem que perseverar, porque vai vir as adversidades, vai vir as lutas, vai vir as guerras, vai vir uma série de coisas. Eu acabei de falar para você quantas lutas Caleb teve, e até aqueles caras também que inflamaram lá, que depois começou a criticar ele. Você puxa saco do Moisés, você ficou falando isso, e é isso. E ó, irmão, só para você que não entende a história do povo de Israel, eu quero dizer para você, que se os 12 espias, presta atenção aqui, se os 12 espias, eles estavam em Cades Barneia, irmãos, era assim que eles saíram do Monte Sinai, 2 anos depois que eles saíram do Egito, eles subiram ao Monte Cades Barneia. Quando eles olham lá, atravessam para o outro lado, na região, aquela região montanhosa, que sai lá em Cades Barneia, que ele vê a cidade de Canaã, que mana leite e mel. Se aqueles 12 homens vem e começa a pregar que a vitória chegou, eles não ficariam 38 anos no deserto. Se você não sabe disso, não ficaria, sabe? Então tem muita gente que não conquista, porque, como nós estamos pregando aqui nas quarta-feira, esse vale é para te dar uma lição, esse vale é para te ensinar. Quanto mais rápido você aprender, mais você sai dele. Então persevere, irmãos. O segredo de uma vida abençoada é perseverar, insistir naquilo que você acredita. Você acredita? Então insiste. Você tem promessa? Você quer conquistar? Insiste. Quando a gente fala em promessa, irmão, a primeira coisa que o pastor falou, primeira coisa que vem aqui, a pessoa já imagina que, conquista de um carro, faz parte. Conquista de uma casa, faz parte. Conquista de uma família, faz parte. Conquista de um dom espiritual, faz parte. Conquista de um cargo na igreja, faz parte. É geral, irmãos. E você quer saber? Que está achando que não tem promessa? Todos vocês têm promessa. Não é só ir para o céu não, tá, irmã? Não é só ir para o céu não. Para mim ir para o céu já está bom demais, pastor. Não é só isso não, porque tem muita gente que acha que a promessa de ir para o céu é fácil, e não é fácil, porque a Bíblia diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então precisa, além de se firmar na palavra de Deus, precisa se alimentar dela todo dia, assim como a gente come todo dia, e perseverar, guardar esse segredinho aí, não desisto. Quem compreendeu, aplaude Jesus. Oh glória. E o último aqui, irmãos, último aqui, olha, versículo 12, olha só, olha que coisa fantástica aqui, irmãos, versículo 12. Agora pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia. Gente, a divisão, quem conhece o mapa geográfico de Israel, de Canaã, vai ver que tem a parte montanhosa, né? Tem as planícies e tem o litoral. Que naquela época, a parte economicamente falando, seria, por exemplo, se fosse eu, estivesse lá, quando Josué falava, eu queria o litoral, porque o litoral recebia turista, o litoral é plano, entenderam ou não? O litoral era onde tinha mais gente. Você quer montar um comércio? Só que Deus falou para Caleb, irmão, que era o lugar onde ele foi. E aonde que ele foi? Eles entraram na terra lá? Não, pode ver que eles não entraram na cidade. Eles chegaram no monte. Quando eles descem naquele monte, que eles olham
toda a planície, aquela terrinha, toda, sabe? Não tinha montanha lá não, aquela terra aonde manava leite e mel. Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo, que ele fala aqui, no versículo 12: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Anaquins estavam ali aonde? No monte. Gente, ainda tinha, tá doidão o velho, né? O velho estava, em vez de pedir a planície, né, irmão? Ele era assim com Josué. Não, irmãos, ele queria o que Deus falou que ia dar, que era o monte, e ainda tinha gigantes lá, irmão, e ainda tinha gigante lá. E ele diz aí, ó, olha o que ele fala, ó, ele diz assim, provavelmente, o texto está aqui, Josué, quem escreveu isso aqui foi Josué, ele resumiu, provavelmente Josué falou, poxa, tá bom, já que você insistiu, mas você é meu amigo, a gente já vem, coloca no lugar de Josué vocês aí, irmão, amizade, entendeu? Coloca, tem muita gente que quebra a cara por causa disso, porque passa à frente de Deus. Eu não estou dizendo que Josué fez isso, estou dizendo que é uma suposição. Aí, Caleb, vou te dar coisa melhor. Olha o que ele fala, não quero coisa melhor, quero coisa de Deus, porque coisa melhor é de Deus. As coisas dos homens podem ser boas, mas a de Deus é melhor ainda. É mais ou menos isso que ele disse. E aí de repente Josué falou para ele, mas lá ainda tem gigante. Não importa, olha o que ele diz aqui, ó, Deus é comigo para expulsar esses gigantes de lá. O velho está com 85 anos, vai lutar com o gigante. Aí Josué, né? Deus prometeu, tá bom, Caleb, então fica. O que eu quero chamar a sua atenção? A fé de Caleb. Deus está comigo. Aqueles gigantes, Deus vai me ajudar a expulsar ele. Tem gigantes nas nossas vidas, irmãos, quem tem que expulsar é nós. Olha o que Deus prometeu para ele, uma terra de gigante, foi promessa, e agora ele chega para pegar essa terra, e ele usou a fé. Deus está comigo e vai me ajudar a expulsar, algumas bíblias falam expelir, expulsar esses gigantes de lá, porque a terra agora é minha. Amém, gente? Ele conquistou. E a história diz, irmão, vou encerrar aqui só para você dar um glória, tá? Tá difícil para tirar um glória aí de você aí, tá? Porque não é fácil lutar com gigante, e os gigantes estão derrubando muito crente. E aí, o que ele fez, irmãos? Usou o que nós vamos usar o ano que vem. O que nós vamos usar o ano que vem? Quem lembra? Estratégia. Irmão, é o velho, irmão, 85 anos. Aí o que ele fez? Quando ele chega lá na terra, tem um gigante. Ele tinha 3 filhas. Primeira lei que ele coloca lá: quem vencer gigante, casa com a minha filha. Eu não sei se as filhas dele eram bonitas, irmão, mas uma coisa eu sei: ele era o dono da terra. Para fazer uma brincadeira com vocês aqui, ele era o dono da... Como é que é mesmo? Oi? Ele é o dono da lancha. Ele era o velho da van lá, o velho da lancha. E aí ele põe a ordem lá: quem matar gigante, casa com a minha filha, com as minhas filhas. Meu irmão, minha irmã, esse cara saiu, meu. A Bíblia não fala, mas muitos morreu, viu, irmão? Muitos foi enfrentar gigantes e se danou. Mas a Bíblia fala que os gigantes foram expelidos pelos herdeiros de Caleb. Você pensa que ele já chegou lá, e aqueles gigantes que estavam lá: desculpa, Caleb, pode entrar. É ruim, hein, meu? Vem. Lembra de Golias? Vem aí. Cadê os homens daí? Cadê os homens?
Aí o Caleb, ó, Deus foi comigo, é com vocês, pode ir lá, vai lá. E os herdeiros dele, os herdeiros de Caleb, com a força de Deus, expulsou. Os que não expulsou, eles mataram, irmão. Entendeu? Eles mataram. Só você imaginar, da mesma maneira que Davi matou o gigante, eles também matavam, irmão. Porque um homem com 1,70 m, que é a altura mediana de um judeu, é 1,70 m, vai enfrentar um de 2,70 m, como é que vai fazer com a espada, irmão? Como é que vai fazer? A força de Deus. Porque quando Deus tem promessa, irmão, Ele luta pela gente. Amém, igreja? Se você for um crente que está entendendo esse mistério da palavra, se você se firmar na palavra de Deus, se você se alimentar da palavra de Deus, se você perseverar, Deus vai te dar fé, e a fé de ousadia, e você vai conquistar. Pode as pessoas dizer, mas para você não dá jeito, não tem mais jeito, você já envelheceu, você já está cansado, o morro é grande, tem gigante, mas Deus é comigo, eu vou conquistar. Quem compreendeu, aplaude Jesus. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero fazer essa oração por você. Glória a Deus. Irmãos, é uma história, né? E é muito comum no meio dos crentes ouvir história. Quarta-feira a gente viu uma história, nós estivemos lá no Lourdes, ouvi outra história, e a gente vai vendo muitas histórias. Isso é fantástico, irmãos. Você lembra quando você era criança, que a sua mãe contava história para você? Ela sentava, contava historinha. As mães de hoje não contam, não. Eu já estive dando uma palestra numa igreja sobre família, estava explicando isso para eles. Mas a geração passada, os pais tinham aquele momento de sentar com os filhos e contar história. Às vezes era tudo mentira a história. Já falei isso para vocês. Minha mãe contava história que meu avô, lembra que eu falei para vocês? Meu avô andou na jiboia, e depois o irmão aqui falou que o avô dele andou também, entendeu? Vocês lembram disso? Já falei, mas contava essas histórias. Era cada história cabeluda. E contava, minha mãe, por ser cristã, ela contava também as histórias da Bíblia, entendeu? Ela contava a história da Bíblia. Então, gente, a gente ouve muita história da Bíblia, mas essa história a gente tem que materializar na nossa vida. Porque hoje, irmão, eu sou um Caleb, eu tenho promessa de Deus. Eu sou um Caleb, eu me sinto, como eu falei para você, quando eu meditei nessa palavra, eu me senti um Caleb. Eu tenho promessas de Deus. Deus fez promessas para mim. Eu sei que Ele está me conservando em vida, porque essas promessas eu vou alcançar. Mas nada vai acontecer se eu não me firmar na palavra, se eu não me alimentar dessa palavra, se eu não perseverar e se eu não colocar minha fé em prática. Não vai acontecer nada. Eu tenho promessas. Eu tenho promessas de Deus, tanto na vida espiritual como na vida material. E eu me sinto um Caleb. Eu gostaria que você nessa noite se posicionasse também como Caleb. Eu gostaria que no momento que eu estiver orando, você orando também, você fala: Jesus, me ajuda a firmar na Tua palavra, Senhor. Eu às vezes vacilo, eu às vezes deixo de cumprir a Tua palavra, me ajuda. Eu preciso dessa força, Senhor, eu preciso. Ele falou assim, irmão: tô somente esforço, tem bom ânimo, e Ele te ajuda. Ele vai só te ajudar, tá bom? Ele não vai te obrigar a nada, Ele vai só te ajudar. Pede para Deus, fala: Senhor, me ajuda, eu preciso de me alimentar mais dessa palavra, Senhor. Eu preciso estar mais junto, Senhor, ouvindo mais, acreditando mais. Me ajuda a me alimentar, Senhor. E eu quero força para perseverar. Não quero desistir, porque eu creio que as minhas conquistas eu terei. Está terminando o ano, mas eu não disse para vocês em janeiro que Deus ia encher a igreja de conquista. Eu nunca preguei isso. A irmã testemunhou aqui, esse ano ela ganhou bastante. Eu também tive várias conquistas na minha vida esse ano, de coisas que eu pedi a Deus, de coisas que Deus me prometeu. Eu tive, mas eu nunca preguei aqui que Deus tem obrigação nenhuma. Agora Deus disse para nós: esforça e tem bom ânimo. Então diga para Deus, pede para Ele, fala: Senhor, é verdade, Senhor, eu preciso me firmar nessa palavra, Senhor, então me ajuda, meu Deus, me ajuda. Eu não consigo pegar a Bíblia, Senhor, eu não leio Bíblia, eu só leio Bíblia aqui na igreja, mesmo assim nem leio mais, porque já põe no quadro. Eu não consigo ler Bíblia em casa, tem que ler, irmão.
Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Estou falando como pastor de vocês agora. Eu imploro para vocês ler a Bíblia, irmão. Eu imploro. Não faz isso, irmão. Quantos crentes? A Bíblia para eles não é mais nada, irmão. A Bíblia não serve para mais nada. Por isso que não consegue conquistar mais nada. Quero te ajudar, porque Caleb, a Bíblia fala que ele se firmou na palavra de Deus, porque ele se alimentava dela. E não tem outra maneira, irmãos, de nós nos se alimentar do que a gente não ler a palavra, não meditar nela. Aqui na igreja vocês estão aí, ó. Vocês já vão aí para 45 minutos ouvindo a palavra de Deus. Agora a próxima vinda de vocês vai ser quarta. Nem todos vêm, quarta-feira vai vir uma outra palavra. E vai estar pregando aqui, acho que é a diaconisa Ruth. Depois, sexta-feira, tem outro culto, que é o da entrega de presente para as crianças. Tem outra palavra. Isso é alimentar, irmãos. Isso é alimentar da palavra. E quando você não pode, na tua casa você procura se alimentar dela. Se você quer realmente conquistar. Põe a mão no seu coração, por favor. Pai, aí está a tua igreja, aí está o teu povo, Senhor. Aonde nessa noite, ó Deus, eu estou aqui encerrando essa série de mensagens sobre conquista, que o Senhor me revelou, que o Senhor me deu, para ministrar para a igreja, Senhor. E nessa noite, meu Deus, o Senhor usou a minha vida para dizer para esta igreja, que nós precisamos sentir como um Caleb, Senhor, porque nós temos promessas do Senhor para conquistar, Senhor, promessas de conquista. Mas o Senhor acabou de falar para nós, se nós não fizermos como Caleb, Senhor. Por isso eu oro por esta irmã, por este irmão agora, meu Deus amado, para que ele possa se firmar nessa palavra, Senhor. Que essa palavra, meu Deus, seja a base da vida dele, Senhor, meu Deus amado. Que ele possa, Senhor, usar ela, ó Deus, como manual, Senhor. Está, Senhor, meu Deus, meditando nela dia e noite, meu Deus amado, para que ele possa receber o verdadeiro alimento genuíno, como o Senhor mesmo disse, que a tua palavra verdadeiramente é comida, é alimento, Senhor, e o Senhor é a palavra, meu Deus amado, para que ele possa perseverar, Senhor, para que ela possa perseverar nessa fé, determinando, Senhor, nessas buscas, nessas guerras que tem encontrado. Quantos gigantes têm se levantado, como aconteceu com Caleb, mas ele não desistiu, porque o Senhor deu estratégia para ele vencer. Ele venceu, Senhor, meu Deus, sem lutar, porque aqueles homens que lutaram por ele, Senhor, o Senhor esteve na vida daqueles homens para vencer aqueles gigantes. Não é diferente conosco. Nós temos, Senhor, meu Deus, o Espírito Santo nos dando força dia a dia para vencer, Senhor, as batalhas. Nós temos os anjos nos guardando, Senhor, no nosso derredor 24 horas por dia. O Senhor é conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado força, porque o Senhor tem projetos para as nossas vidas, para conquistar, Senhor. E enquanto esses projetos não venham, que o Senhor venha dar firmeza em nós. Firma este homem, firma esta mulher no verdadeiro Senhor cristianismo, para que ele possa conquistar aquilo que o Senhor tem prometido para a tua igreja. Essa é a nossa oração nesta noite, crendo e confiando em nome de Jesus. Amém.